Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para você, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso é a palavra de hoje. Descanso. Quero conversar com vocês hoje sobre descanso. E vivemos em um mundo que a gente vive sobrecarregado, cansado, tem que trabalhar, tem que ir para a faculdade, tem que fazer várias coisas. E muitas das vezes essas coisas ao mesmo tempo, várias tarefas. E a gente não descansa, não tem um tempo para descansar. Vive cansado, fadigado. E a gente dorme e no outro dia tem que acordar. E eu quero ensinar para vocês hoje como descansar em Deus, como ter um descanso, um sono perfeito, um sono do justo, descansar em Deus. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: diz exatamente isso: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro ponto é: tenha fé em Deus. E a gente sabe que a fé é a certeza, a convicção de coisas que não vemos, mas como elas viessem a existir, elas existem. Como Deus, a gente não vê a Deus, mas dentro de nós sabemos que Deus existe e que Ele é abençoador. Por isso, creia que Deus existe e Ele quer mudar a nossa história. Como ter fé em alguém que não podemos ver, como eu acabei de dizer? Isso é a fé. Você não precisa ver para acreditar que Deus existe. Você só precisa confiar que Ele é Deus. E Ele está do seu lado. É exatamente isso. Apenas confie e tenha fé e certeza que Ele está contigo nos bons momentos e também nos maus momentos. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não confie no seu próprio entendimento, mas descanse, confie no Senhor e você estará totalmente seguro. Muitas das vezes, a gente tenta resolver as nossas coisas na força do nosso próprio braço e várias vezes não dá certo. Todas as vezes que tentamos na força do nosso braço, as coisas não dão certo na nossa vida. E quando a gente confia em Deus, tenha certeza que Ele está do nosso lado, as coisas começam a dar certo. É como nós estivéssemos andando totalmente sozinhos e chega no momento que nada está dando certo, a gente fala: Deus, por favor, me ajude, porque nesse momento as coisas estão dando errado. Mas aí está. A gente não tem que estar com Deus somente quando as coisas estão ruins na nossa vida, dando errado. A gente precisa estar com Deus também quando as coisas estão dando certo. Lembrar que Ele está sempre do nosso lado, querendo nos abençoar, nos ajudar, ter um relacionamento conosco. Esse é o principal. É o primeiro ponto, ter fé, a confiança em Deus, que Ele está em todos os dias do nosso lado, não só nos momentos ruins ou bons, é todos os dias, como Jesus falou. Estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, e não só uma promessa, isso é um fato da nossa vida. A gente precisa ter confiança em Deus, confiar. Confiar, não só confiar, mas também entregar, que é o próximo ponto que eu quero abordar com vocês, que diz assim, no Salmo 37, versículo 5. Vou estar aqui lendo para vocês. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Eu achei essa tradução muito interessante, porque fala que ele fará com que isso passe. Mas isso o quê? Os seus problemas, as suas dificuldades, as adversidades que aparecem na sua vida,
Ele fará com que tudo isso passe na sua vida e tenha uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida que tudo vai bem, tudo vai ocorrer bem, as coisas mal vão passar. O nosso Senhor fará com que tudo, exatamente tudo, isso passe na sua vida. E Ele fará com que coisas grandiosas vai acontecer na sua vida. Tem horas que nós achamos os super-heróis, mas a gente esquece que nós somos meros mortais e que precisamos da ajuda de Deus todos os dias. E a gente esquece que Deus, como eu disse, estará sempre do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando. Ele está conosco todos os dias. E Deus, como eu falei, é o nosso super-herói. Nós não somos um super-herói, mas o Senhor, Ele é todo-poderoso, grandioso. Ele toma conta de todo o universo. Ele tem o universo nas palmas de suas mãos. E para isso a gente precisa ter humildade, reconhecer que nós somos pequenos, necessitamos de Deus todos os dias. Porque a humildade também está em reconhecer que Deus é tudo o que precisamos, Ele é tudo o que necessitamos. Por isso é importante de ter esse reconhecimento, que Ele é tudo para a nossa vida. E para isso a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, como eu li aqui no Salmos 37:5, e vamos continuar essa leitura. No versículo 7 de Salmos 37. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Aqui está sendo bem explícito, bem claro. Descanse no Senhor e espera com o quê? Com paciência, espere pacientemente. E nos dias de hoje é muito difícil ter paciência. Nesse mundo acelerado, onde tudo é para ontem, não é para hoje, é para ontem, é para já. E a gente precisa resolver as coisas uma atrás da outra. Quando a gente está resolvendo um problema, aparece outro problema já para a gente resolver. E o problema de hoje emenda no problema de amanhã. E o problema depois de amanhã já vem mais um problema. É um problema atrás do outro que temos que resolver. E sozinhos, infelizmente, a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Precisamos muito da ajuda de Deus. E queria frisar isso com vocês. Clamem, orem, peçam a ajuda do Senhor para vocês, que Ele vai os ajudar a cada dia. Tenham uma relação, uma comunhão com Deus, porque isso é algo muitíssimo importante. A sua parte é entregar tudo que te aflige para Jesus. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele fazer com que os milagres aconteçam. Como eu posso falar isso para vocês? Milagre não se explica. O milagre se vive. A cada dia, quando a gente abre os nossos olhos, cada dia quando a gente respira, é um dia novo, é um milagre novo acontecendo. Esse milagre se chama vida. E vida, só quem dá é Deus. Só quem pode dar a vida e tirar a vida é Deus, não nós homens. Só Deus que pode dar essa vida, esse fôlego de vida para nós. A cada dia é uma nova oportunidade, um novo começo de fazer coisas diferentes. É um novo começo de entregar o nosso dia para Deus, de confiar, de ter uma gratidão por Ele. Devemos agradecer todos os dias, porque estamos vivos, podemos respirar, estamos com saúde, temos uma família e podemos servir, andar com Deus, confiar em Deus. Imagine um mundo sem Deus. Infelizmente é assim no inferno. O inferno é o único lugar que existe que não vai ter Deus, não vai ter a presença de Deus. Infelizmente, pessoas que estão vivendo sem Ele aqui nessa terra estão indo para esse lugar. Esse é o próximo ponto que eu quero frisar com vocês. A salvação. A salvação
é para todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua e da nossa vida, como diz em João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aqui. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, para que o mundo possa ser salvo através dele. Ou seja, Jesus Cristo morreu por nós, para nos redimir, para nos salvar e nos libertar de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos amedronta. Por isso, nós devemos aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso é a importância da salvação. Nós devemos ser salvos de quê? Essa é uma boa pergunta. Salvos da nossa carne, salvos dos nossos pecados. Cometemos erros todos os dias. Por isso precisamos de ter uma vida transformada, uma vida renovada. Por isso precisamos ser como Jesus foi aqui nessa terra. Jesus veio à terra, andou no meio dela, fez milagres, operou curas. Ele falou sobre a palavra de seu Pai. Ele espalhou o amor na terra. E mesmo assim, os homens o condenaram. Os homens fizeram mal a ele. E mesmo os homens fazendo isso com ele, ele desejou o bem. Ele desejou o amor. Ele amou. Em vez deles odiar aquilo que estavam fazendo com ele, o pregando na cruz, o crucificando, batendo nele, espancando, dando chicotadas nele. Mesmo assim, ele decidiu perdoar por esse mal que estavam fazendo a ele. E foi até a morte, e morte de cruz. Ele era Deus. Ele não sentiu em seu coração o ser igual a Deus, como algo que ele devia se gloriar, se vangloriar. Falar aos homens, eu sou Deus, estou aqui, eu vou tomar conta de tudo, sou eu que mando. Não. Ele tirou isso dele e se tornou um homem, um servo, e veio servir aos homens. Ele veio servir trazendo o quê? As boas novas, o Evangelho. Você que está aí não pode acreditar nisso, no Evangelho de Cristo, mas ele é real. Ele transforma vidas. Ele tira a vida que estava passando uma dificuldade, passando por um momento ruim, e ele transforma essa vida e tem uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida melhor, uma vida em abundância. É essa palavra que eu tenho para vocês. Que vocês recebam essa palavra. Que vocês tenham o descanso, o devido descanso. E esse descanso só Deus pode dar para nós. Venha fazer parte dessa grande família, a família de Deus, e aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.